Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de história do nono ano referentes à videoaula 5, que o tema foi Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, então? Na atividade número 1, vocês tinham que me explicar qual que é a relação do imperialismo com a eclosão, com o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Então nós vemos que o imperialismo foi um período onde a África e a Ásia tiveram vários dos seus territórios dominados, explorados por países da Europa. E isso possibilitou que esses países, na Inglaterra, França, Alemanha, se desenvolvessem comercialmente, enriquecessem a sua economia e que a Europa vivesse um período de muita prosperidade chamado de Bela Época. E isso então começou a gerar conflito entre essas nações europeias, porque uma queria mais poder do que a outra. Então, várias tensões nessas décadas que se passaram no período de imperialismo foram se agravando, foram surgindo devido a essas questões imperialistas. E aí um dos fatos que vai culminar na eclosão da Primeira Guerra Mundial vai ser lá na região da Península Balcânica, as várias tensões que tinham naquela região, que vai levar ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austríaco, e o assassinato dele então vai ser o estopim da guerra, né? Vai fazer os países que até então já estavam organizados em alguns grupos, em alguns blocos, a declararem guerra um contra o outro e mobilizarem suas tropas, o seu exército. Na atividade número 2, vocês tinham um pôster da Primeira Guerra Mundial, perdão, e vocês tinham que analisar o que esse pôster quis passar, que ideia ele passava. Então a pergunta A era: que aspectos do cotidiano da Primeira Guerra Mundial a imagem revela? Que sentimentos o cartaz procura despertar no observador? Então é mostrar, né, o papel de cada pessoa. Como que ajuda na guerra? A gente está vendo ali, né, o ferreiro, a mulher fazendo munição, a outra mulher sendo enfermeira, os soldados lutando, uma criança ali apoiando, levando mantimento, medicamento, alguma coisa ali para o soldado. A gente vê ali uma pessoa rica que pode ser uma representação dos empresários, de alguém que vai estar financiando, patrocinando essa guerra. Né? Então o cartaz passa essa ideia para o observador de que todo mundo pode contribuir de alguma maneira nos esforços da guerra. Já o exercício B perguntava sobre o papel das mulheres representadas na imagem. Que mensagem isso quer passar? Então a gente passa a imagem o quê? Que mensagem? Da participação feminina na guerra, que as mulheres eram úteis e necessárias no conflito, né? Ou no campo de batalha ali ajudando como enfermeira, ou substituindo o homem, né, no trabalho, já que esse homem foi lutar na guerra. A atividade número 3, vocês tinham que relacionar a tecnologia da época com o número de mortes da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi mais ou menos ali na época da Segunda Revolução Industrial, onde várias tecnologias, avanços científicos e tecnológicos estavam surgindo. E isso colaborou para que as armas, né, fossem potentes e causassem bastante estrago, bastante mortes. Então surgiu o submarino, avião, alguns gases venenosos, né, armas químicas que contribuíram para esses altos índices de mortalidade na Primeira Guerra Mundial. E aí então esse exercício, a parte particular, era que vocês tinham que escolher uma arma e pesquisar e falar sobre ela. Então teve gente que falou do lança-chamas, teve gente que falou da metralhadora, do submarino. Tinha que fazer uma pequena pesquisa de quem fabricou, quando e como foi usado no conflito. Na atividade 4, você tem que explicar o papel dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Por que ele entrou tarde? No que ele colaborou, né? Então, os Estados Unidos a gente viu que ele era um país neutro, que ele estava fornecendo dinheiro, empréstimo, armamento, produtos, comida para os países em conflito. Mas, com a Alemanha afundando, né, alguns navios norte-americanos, os norte-americanos resolveram entrar, ainda que tardiamente, né, em 1917, na Primeira Guerra Mundial, do lado da Tríplice Entente. Então isso foi uma forma dos Estados Unidos garantir uma vingança ali pelos
navios afundados pelos alemães, mas também garantir que o time que ele patrocinou, né, investiu ali, vendeu produtos, ia vencer a guerra e ter como pagar a dívida que eles tinham contraído. Já a atividade 5, você tinha que explicar o que foi o Tratado de Versalhes, o que ele estabeleceu, que mudanças foram impactadas na Alemanha e na Europa, né? Então, o Tratado de Versalhes foi um tratado assinado entre os países vencedores com a Alemanha, né? E coube à Alemanha ficar com a maioria do prejuízo da guerra, pagar altas indenizações, a devolver territórios para os países vencedores, a ficar proibido de manter um exército, né? E todas essas transformações, imposições à Alemanha vai gerar uma revolta muito grande nela, que vai ser até um dos estopins mais tarde para a Segunda Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial causou grandes transformações na Europa, né? Mudou bastante a geografia da Europa. Então a gente viu que surgiram novos países, né? E os antigos impérios, o Império Alemão, Austro-Húngaro e Turco-Otomano, né? E até mesmo o Império Russo, acabaram se dissolvendo em algumas novas nações, como a Áustria, a Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, surge a Rússia Soviética. Para finalizar, na atividade 6, vocês tinham uma charge que mostrava, né, um desenho e uma frase de duplo sentido. Então, o que o artista quis representar com a charge ao lado e com o trocadilho na frase, enterrando os mortos, quando o canhão cala, a paz na terra. Então, se vocês observarem, a charge mostra soldados das principais nações envolvidas no conflito. A gente consegue ver um alemão, um russo, um inglês, com base nos uniformes que os personagens representam. E eles estão com paz, né? Jogando terra onde? Nas trincheiras, que viraram grandes túmulos para os soldados mortos, né? As cruzinhas atrás, passando essa ideia de cemitério, de enterrar os seus mortos. Então a frase, quando o canhão cala, a paz na terra, ela tem esse duplo sentido de paz, que está cavando para enterrar os mortos, e também o sentido de paz mesmo, de calmaria, de fim do conflito. Espero que vocês tenham curtido as atividades e a videoaula desse tema. Aguardo vocês então para as próximas videoaulas do bimestre e até a próxima. Tchau, tchau.